Fala aí, pessoal, bom dia. São 15 para meio-dia. Vamos lá, galera, bom dia, bom dia. Grande Marquinhos do Amo Direito, grande beijo, meu querido. Saudade de você, meu nome. Vamos lá, galera. Podemos? Vamos lá, olha só. Eu terminei aqui agora a 7ª aula do módulo de principais inovações do novo CPC, que faz parte do Super Combo de Processo Civil, que é aquele curso que eu sempre venho falando com vocês, que é um curso que tem 150 horas e eu vou trabalhar todo o novo CPC. Não reparem a cara de cansado, estou bem cansado, estou acordando de madrugada direto aí para terminar o livro que eu estou escrevendo, mas vamos lá. Possiamo? Olha só, hoje foi a 7ª aula, estou trabalhando com o pessoal Processos de Conhecimento, as principais inovações no processo de conhecimento. No início da aula trabalhei o finalzinho de tutela de evidência e agora trabalhei com eles as fases do processo de conhecimento. Perguntando aí quando que eu vou voltar a explicação de artigo por artigo. Olha, estou tentando voltar, mas o ritmo de trabalho está muito intenso. Eu não estou conseguindo, tanto que eu estou fazendo um periscope aqui direto depois que acaba a aula, porque eu não consigo ter tempo à noite para fazer, mas eu vou retomar aquele projeto que era um projeto que eu estava gostando muito. Mas vamos lá, quero mostrar para vocês aqui, deixa eu virar aqui a câmera. Terminei aqui a aula e aí eu vou fazer aquilo que eu sempre faço com vocês, para vocês darem print aí. Vamos lá. Olha só, comecei com a galera nas fases do processo de conhecimento e comecei com a segunda fase, que é a fase de admissibilidade. E aí na fase de admissibilidade a gente começa tratando do chamado despacho liminar. E repara que eu coloquei aqui, ó, despacho entre aspas, justamente para trazer a ideia de que o ato judicial não é necessariamente um despacho. São 3 espécies do chamado despacho liminar. Primeira espécie, chamado despacho liminar positivo. Vocês estão conseguindo tirar o print? Está dando para ver? Tá legal aí? Vamos lá. Então, o primeiro despacho liminar é o chamado despacho liminar positivo. Esse despacho liminar positivo nada mais é do que aquele que admite a demanda, que admite a inicial e ordena a citação do réu. Um despacho liminar positivo é aquele que admite a demanda e ordena a citação do réu. Aí eu coloquei aqui em vermelho as remissões que vocês têm que fazer. Esse despacho liminar positivo, que é o chamado CITES, gera as seguintes consequências. E a principal eu coloquei aqui no 240, parágrafo 1º, que é a interrupção da prescrição. Essa é uma das novidades com o novo CPC, uma novidade formal. O novo CPC agora expressamente preconiza que a citação, melhor, o ato que ordena a citação interrompe a prescrição. O segundo despacho liminar que eu coloquei é o chamado despacho liminar neutro, que é aquele em que o juiz ordena a emenda ou a correção da inicial. E esse despacho liminar neutro é, a rigor, uma decisão interlocutória e tem que se basear no artigo 321, sempre com lastro nesse princípio, galera. É um dos princípios mais importantes aí do novo CPC, o princípio da primazia da solução do mérito, tá? É um dos princípios mais importantes. Então, no despacho liminar neutro, voltando aqui, está lá no artigo 321, grande Aurélio Borer, grande beijo, meu amigo. Sigam aí o professor Aurélio, grande professor de civil, fera brabérrima. Esse artigo 321 preconiza que o juiz vai conceder o prazo de 15 dias para que a parte corrija a inicial. E ele tem que fundamentar, então por isso eu coloquei o 489, parágrafo 1º, e tem que precisamente indicar o que deve ser corrigido. Coloquei aqui uma remissão aos 76 parágrafos 1º e 2º, porque são hipóteses nas quais o juiz também pode ordenar
a emenda. E por fim, tem um terceiro tipo de despacho liminar, que é o despacho liminar negativo, que é aquele que indefere a petição inicial. Detalhe, a doutrina sustenta que com o novo CPC, o juiz tem sempre que observar o 321 antes de indeferir a petição inicial, denotando uma ideia de que esse indeferimento da petição inicial não pode mais ser automático e imediato. Esse despacho liminar negativo, ele passa a ter duas espécies, como já era no CPC anterior. Pode ser com resolução de mérito, eu coloquei aqui, ó, artigo 332, e sem resolução de mérito, está no artigo 330. Tranquilo? Esse aqui, 332, traz os casos de improcedência liminar do pedido. Tranquilo? E aí passa para essa outra parte aqui do quadro. Acho melhor colocar em pé para vocês conseguirem tirar o print. Acho que agora vocês conseguem. Então, olha só, eu coloquei aqui improcedência liminar e eu trabalhei com o pessoal a análise do artigo 332, que traz aí um rol de hipóteses de cabimento da improcedência liminar. Grande Leandro, tudo em cima, meu camarada? Eu lembro que você, quando era meu aluno, reclamava disso, pô, tá falando agora? Você reclamava, eu lembro, eu falava demais. Tranquilo, senhores? Então vamos lá, improcedência liminar. Primeiro detalhe, e eu vou bater ponto a ponto aqui com vocês. Primeiro detalhe, na improcedência liminar. Tô brincando, Leandro, tô de sacanagem contigo. Improcedência liminar. Primeiro detalhe no que tange a novidade. O novo CPC ampliou as hipóteses de improcedência liminar. Essas hipóteses de improcedência liminar, elas estavam, na verdade, no artigo 285-A. Agora o legislador ampliou essas hipóteses. E o que nos interessa? São 3 itens que nos interessam aqui. Para fins de improcedência liminar, tem que ser uma causa que dispensa instrução probatória, uma causa que dispensa instrução probatória. Que causas são essas? Vamos lá. Causas que dispensam instrução probatória são aquelas lastreadas em matéria exclusivamente de direito ou de direito e de fato que não há necessidade dessa instrução probatória. Tranquilo? Segundo requisito, segunda ideia, na improcedência liminar, a dispensa da citação do réu, sem contudo violar ampla defesa e contraditória. E por fim, hipóteses de cabimento. Essas hipóteses de cabimento estão no artigo 332 e são casos em que há contrariedade lá na teoria dos precedentes. Por isso que eu coloquei essa ideia aqui para a galera. Olha só, repara, eu puxei a seta aqui, ó. Você já deve ter tirado o print inicial, deixa eu chegar mais para trás. Repara, eu puxei 3 setas onde está hipóteses de cabimento, porque muita gente pode pensar o seguinte: essas hipóteses de cabimento, elas são fixadas em rol taxativo. Erro, não traga essa ideia para sua mente. Repara, primeiro detalhe, a doutrina sustenta a possibilidade dessa improcedência liminar em situações atípicas, com base nos artigos 4º, 5º e 8º. Exemplo, impossibilidade jurídica. É um exemplo de situação atípica de improcedência liminar. Outra situação que não está no rol do 332, mas está em seu parágrafo, que é o reconhecimento de prescrição e decadência. Está lá 332, parágrafo 1º, e você vai fazer todas essas remissões que eu coloquei aqui. 487, inciso 2 e parágrafo único, artigo 10, 921, parágrafo 5º e 924, inciso 5. E por fim, as hipóteses de cabimento estão lá no 332, incisos 1, 2, 3 e 4. E eu botei já as remissões. Detalhe importante, os incisos 1 a 3, dos incisos 1 a 3, nós temos a reprodução dos precedentes com eficácia vinculante.
O inciso 4, a hipótese de cabimento do inciso 4 não está reproduzida no 927. Tranquilo? Então essas são as hipóteses de improcedência liminar. São aquelas hipóteses em que o juiz pode, no início da demanda, na fase de admissibilidade, julgar o pedido improcedente de plano, gerando uma sentença de mérito apelável. Tudo bem? Essa é a ideia. Aí vamos lá para o outro quadro. Tem mais um quadro aqui. Só para vocês terem uma ideia de como fica o quadro, quando chegar mais para trás aqui, olha como é que fica o quadro no final da aula. Repara que eu escrevo o quadro inteiro, no desespero danado, mas vamos lá. Próximo quadro aqui. Eu quis trabalhar com a recorribilidade das decisões de indeferimento. Recorribilidade das decisões de indeferimento. Você vai usar esse quadro aqui, tanto nos casos do artigo 330, que é o indeferimento sem resolução de mérito, quanto nos casos do 332, que é o indeferimento com resolução de mérito. Tudo bem? Leandro, você lembra como é que é o nível aqui, né, meu camarada? É informação que não para. Vamos que vamos. Então vamos lá. Houve a decisão de indeferimento liminar, seja decisão com mérito ou sem resolução de mérito. Ela é sempre sentença apelável. Qual é o cuidado que você vai ter que ter? Se não houver interposição de apelação, e aí quem apela é o autor, transitará em julgado essa decisão de indeferimento. Aí eu coloquei aqui, ó, 331, parágrafo 3º, já puxa uma remissão para o 486, parágrafo 1º. Lá no 332, parágrafo 2º, puxa a remissão para o 485, inciso 5, que eu vou mostrar qual é a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Repara a diferença. Se não houve interposição de apelação, transitará em julgado a decisão de indeferimento. Se for na hipótese do 330, o réu vai ser intimado desse resultado e aí ele pode alegar futuramente violação à coisa julgada processual. Violação à coisa julgada processual. Ele pode sustentar que o autor não pode reproduzir a demanda porque não cumpriu com os requisitos. No caso do 332, ele também vai ser intimado no resultado desse julgamento e pode, em ação futura, alegar violação à coisa julgada material, porque essa decisão gera coisa julgada material. Então repara, galera, se for do 330, gera coisa julgada formal. Se for 332, gera coisa julgada material. Fechado? Então vamos lá. Segunda situação que pode surgir: apelação do autor. E isso se aplica tanto no 330 quanto no 332. Se o autor interpuser a apelação, o juiz terá 5 dias para exercer juízo de retratação. E aí surgem duas hipóteses. Ele pode manter a decisão ou ele pode se retratar dessa decisão. Se ele mantiver essa decisão, o réu será citado para responder o recurso. Lembre-se, no novo CPC, o juízo ACO não faz a admissibilidade da apelação. Então, se ele mantiver a sua decisão, o réu será citado para responder ao recurso. Ao reverso, se ele se retratar da decisão, o réu será citado, mas agora para oferecer contestação. Tudo bem? E por fim, se o autor interpuser a apelação, passou o juízo de retratação, o juiz manteve a sua decisão, significa que a apelação foi para o tribunal. Chegando no tribunal, se o tribunal der provimento a essa apelação, significa que o tribunal reformou essa decisão. E aí você vai aplicar o 331, parágrafo 2º. Repito, o autor apelou, o juiz manteve a sua decisão, o réu foi citado para responder o recurso chegou no tribunal,
o tribunal deu provimento a esse recurso. Aí você vai usar o 331, parágrafo 2º. O processo vai prosseguir e o réu vai ser intimado desse resultado e vai ter lá o prazo para oferecer sua contestação. E aí eu comecei, no finalzinho, a terceira fase do processo de conhecimento, que é a fase de resposta do réu. Aí eu mostrei para a galera o seguinte: cuidado que o 334 traz 3 prazos em que se fala antecedência mínima. Aí eu trabalhei com a galera aqui a diferença entre essas 3 antecedências que o 334 fala. Tem antecedência mínima de 30 dias, que é para designação da audiência. Tem uma antecedência mínima de 20 dias, que é para citar o réu. E uma antecedência mínima de 10 dias para o réu manifestar o seu desinteresse na audiência de conciliação. Qual é o cuidado que vocês têm que ter? Essas 2 antecedências mínimas usam como referência a data de designação da audiência. Então, repito, essas 2 antecedências mínimas, de 20 dias para o réu ser citado, de 10 dias para o réu manifestar o seu desinteresse, tem como referência, melhor dizendo, a antecedência mínima de 30 dias para designação da audiência de conciliação e mediação. Tudo bem? Beleza até aqui, senhores? Ficou alguma dúvida aí? Que agora vou sair para almoçar, vou lá pular a poça e vou pegar meu catamarã para Liquid City, cidade mais linda desse estado do Rio de Janeiro, esse combalido estado do Rio de Janeiro. Alguém tem alguma dúvida aí? Posso seguir? Querem que eu mostre mais algum quadro aí? Tudo tranquilo mesmo? Então beleza, ó. Quem não me segue no Instagram, siga lá no Instagram que eu estou colocando várias dicas. Estou começando a botar esses quadros aí novamente e fazendo dicas até através de vídeo, beleza? Fechado? Qualquer coisa, estamos na área. Qualquer coisa que precisar de mim que não seja dinheiro, é só me chamar, galera, beleza? Ó, grande beijo, boa semana para todos e lembre-se, essa semana tem feriado. Abraço! Fala aí, pessoal, bom dia. São 15 para meio-dia. Vamos lá, galera. Bom dia, bom dia. Grande Marquinhos do Amo Direito. Grande beijo, meu querido. Saudade de você, meu nome. Vamos lá, galera. Podemos? Vamos lá, olha só. Eu terminei aqui agora a 7ª aula do módulo de principais inovações do novo CPC, que faz parte do Super Combo de Processo Civil, que é aquele curso que eu sempre venho falando com vocês, que é um curso que tem 150 horas, e eu vou